Como que eu faço para trabalhar com 3 crianças pequenas e ser produtiva? Inclusive, a Maria Eduarda tá aqui na minha frente, vendo a mamãe trabalhar, né, Maria Eduarda? E eu vou contar nesse vídeo, nessa sacada de empreendedorismo para você que é mãe, mulher e quer trabalhar em casa, ok? Vamos lá? Eu encontrei uma maneira, um método que tem me ajudado muito. Então, assim, eu separo na minha agenda as coisas que eu tenho que fazer com mais atenção, mais concentração e mais silêncio. E eu começo 2 horas antes da casa acordar, antes que os babies acordem, eu começo o meu trabalho. Então, eu faço essas atividades que requer silêncio. Eu tenho uma série chamada Áudios de Ouro, se você não conhece, vou deixar o link aqui embaixo. E o que acontece? Eu leio livros de empreendedorismo. Então, realmente, para leitura eu preciso de silêncio. Então, a maneira que eu encontrei é acordando 2 horas antes da casa acordar. E, sinceramente, tem sido incrível essa maneira de trabalhar. Eu dei o nome de bloco de horas. Então, como que eu faço? Eu começo a trabalhar 2 horas antes da casa acordar. Por volta de 8, 8 e meia da manhã, a casa começa a acordar. Marido começa a acordar, filho começa a despertar. E aí, eu fico com eles de 2 até as 10. Então, trabalhei 2 horas, ok? Paro 2 horas e aí eu vou ser mãe, vou administrar o que eu tiver de administrar na casa. E quando dá 10 horas, eu volto ao trabalho e vou até meio-dia. Meio-dia eu paro novamente para poder voltar a ser mãe, almoçar com eles, enfim. Então, já se foram 4 horas trabalhada. E aí, de meio-dia até às 16 horas, eu fico literalmente com eles. Então, se a gente tiver de fazer algum tipo de atividade, se tiver médico, eu tento marcar para esse horário. Se tiver alguma coisa para fazer na rua também, eu tento marcar para esse horário. Tarefas escolares, embora eles não me dê trabalho, eles fazem. Mas tudo a gente faz entre meio-dia e 16 horas. Agora são 4 horas e 6 minutos. Eu comecei hoje um pouquinho mais cedo, porque eles foram fazer a rotina, as coisas deles, a parte da tarde, a hora da tecnologia, enfim. E eu tô aqui gravando esse vídeo para você. Então, para poder te dar esse atalho e você não ficar desesperada, nervosa, estressada, achando que você não consegue. Não é que você não consegue. Claro que você consegue. Se eu consigo, você também consegue. Você só precisa se organizar. Isso funciona para mim, aqui na minha casa. Eu não sei como que vai ser na sua casa para você, mas você pode pegar papel e caneta, sentar e olhar como é que é a dinâmica da sua casa, estabelecer blocos de horas e trabalhar. Então, voltando aqui a minha quantidade de horas trabalhada, eu acabo trabalhando 8 horas por dia, de uma maneira leve, fácil. Como eu tenho essas pausas, nem parece que eu trabalho 8 horas, quiçá, às vezes eu trabalho até mais. Com a geração de conteúdo, com as aulas do método C5. Então, é possível sim. Dá para você fazer? Sim. No meu curso, eu ensino a fazer essas agendas. Eu ensino você a criar, construir a agenda da sua casa, a agenda dos seus filhos, a agenda da família, a sua agenda. Então, realmente, você começa a entender, a perceber que é muito fácil quando você tem um método que te dá um atalho, os atalhos, e você trabalha de uma maneira organizada. Isso faz com que você tenha foco. Uma coisa muito bacana que acontece por eu trabalhar por blocos de horas é que quando eu estou trabalhando,
eles entendem perfeitamente. Agora, por exemplo, eu pedi pra Duda ficar aqui um pouquinho comigo, mas ela tava brincando, tava fazendo as coisas dela, enfim. Então, quando eu tô trabalhando, que eu fecho a porta, eles entendem, não ficam me chamando, não entram bruscamente ao ponto de atrapalhar uma aula que eu esteja dando. Então, realmente funciona, ok? Essa foi a sacada de empreendedorismo que eu queria deixar aqui para você registrada de hoje. Nos vemos no nosso próximo vídeo.